planejando para o sucesso dentro das séries do mês de janeiro aqui na Cidade Viva, planejando para o sucesso nos negócios e na profissão. Por isso eu quero falar hoje, me dedicar, a minha proposta é que a gente fale sobre a biografia de José do Egito, mas pontuando os princípios que têm a ver com profissão e negócio e deixando de lado todos os outros, tá certo? Então, na cronologia e o ensino da história de José, você pode abrir a Bíblia em Gênesis 39, mas no 37 tem a infância de José. José foi o filho preferido de Jacó, ele foi mimado, teve aqueles sonhos, os irmãos não gostaram, aí os irmãos venderam ele como escravo, e ele então foi para o Egito, e nós aterrissamos aqui em Gênesis 39, quando ele é vendido para Potifar, o comandante da guarda do palácio, e ele se torna um escravo aos 17, talvez 18 anos de idade. Esse menino, o versículo 2, mostra esse grande versículo: o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A palavra fazer no hebraico significa fazer, manufaturar, realizar, fabricar, produzir, ou seja, um camarada ativo que está trabalhando. E aí o Senhor o tornava próspero. Essa palavra no hebraico significa fazer próspero, fazer progredir, obter sucesso, ser proveitoso, alcançar bons resultados. Então o primeiro versículo nessa grande história dos negócios de José é que ele era um homem muito abençoado, cuidado por Deus para alcançar essa prosperidade. Agora versículo 3 começa com essa frase assim, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Ou seja, Potifar estava observando, como qualquer chefe de empresa, né? Está observando seus funcionários, está observando também esse menino. Rapaz, pensa um pouco, como é que é possível que um rapazinho que veio numa caravana como escravo, passando fome, meio magro demais, e 17 anos de idade, dali um pouco, ele é o administrador geral da empresa de Potifar e da sua fazenda no campo. Como é que isso acontece? Como é que o cara sai de escravo para ser administrador? Como é que isso acontece? Então eu tenho uma invenção aqui, tá? Eu tenho uma história imaginativa, porque não está no texto. Vamos imaginar o seguinte: primeiro, como ele era o sujeito mais embaixo na pirâmide organizacional, ele foi mandado para limpar o estábulo. E ele fez um bom serviço de limpeza, e até fez algumas decisões organizacionais. Aí quando o sujeito trouxe palha lá para o gado, ele falou assim, não, aqui não, a palha vai ficar naquele canto lá, organiza aqui, porque a palha vai ficar lá, por aqui nós vamos tirar o estrume, nós vamos limpar esse negócio, nós estamos organizando isso aqui. Aquilo chamou atenção. Estou inventando, né, queridos? Estou inventando. Aí chamaram ele para arrumar o almoxerifado. E ele então começou a arrumar, colocou em ordem, estabeleceu alguns procedimentos, um sistema de entrar comida, de sair comida. Ele foi convidado para arrumar outros setores, trabalhar em outros setores da organização. Ele aprendeu a língua, ele aprendeu egípcio, ele aprendeu a matemática dos egípcios, e como fazer planilha, e como que ele estava fazendo relatórios. E ele foi crescendo na organização, e um dia teve uma entrevista com o próprio Potifar, e o Potifar resolveu colocá-lo então como gestor principal. O texto diz que ele se tornou mordomo. O termo mordomo não confundir com garçom, tá certo? Versículo 4 diz que ele é mordomo. Mordomo é, no hebraico, aquele que comparece, que convoca, que calcula, que visita, que presta atenção, que avalia, que nomeia e também pune. Ou seja, ele é um administrador geral, ele está cuidando de todas as coisas, né? A entrega de Potifar para José do Egito é tão grande, no versículo 6, diz que Potifar confiou tudo nas mãos de José do Egito, de tal maneira que ele não sabia mais o que estava acontecendo na sua empresa.
e que ele só sabia do pão que era colocado na sua mesa. Eu não recomendo isso para ninguém, tá certo? Essa entrega total na mão de uma terceira pessoa, mas isso nos ensina alguma coisa a respeito de José. José era um homem de confiança absoluta, é uma pessoa que tinha a capacidade de inspirar o patrão a chegar numa delegação total, sem supervisão, né? E aí no final do capítulo 39, nós temos a história da mulher do Potifar, que se encantou com o José, dá em cima dele, José evita ela, nós não vamos entrar na história, de qualquer forma, ele injustamente é acusado de assediá-la, e é colocado na prisão, e nós chegamos então no segundo emprego que ele tem. O segundo emprego agora é na prisão. Finalzinho do capítulo 39, versículos 21, 22 e 23. E o texto se repete, texto bíblico, de que o Senhor era com José. E ele conseguiu a simpatia do carcereiro. Agora, de novo, usa comigo a imaginação aqui. Como é que você acha que um cara que é prisioneiro, que está dentro de uma cela, chega ao ponto de sair da cela e ganhar a atividade de supervisão de todos os outros detentos? Como? Como assim? Então, de novo, o texto não diz, mas eu vou inventar uma história aqui. Vamos imaginar que esse sujeito, primeiro que ele chegou na cela dele, ele pediu uma vassoura, e ele deu uma limpada ali, e ele dobrou o cobertor e colocou em cima ali do travesseiro, e ele pediu um produto para limpar a janela, sei lá, ou limpar as grades, e quando passa o carcereiro, fica impressionado com o trabalho que esse grande administrador de Potifar, como ele é organizado, limpo nas coisas mínimas. Daqui um pouco, além dessa atitude boa, ele tem iniciativa, ele dá algumas sugestões, ele diz: olha, eu percebi que o senhor está colocando uma sujeira lá, isso aí vai dar doença nesse pessoal, quem sabe o senhor tira aquilo, o senhor quer que eu lhe ajude? Nós podemos fazer tal coisa. E aquele homem se encanta com esse detento, que é um homem sem culpa, um olhar límpido, ele não está tentando manipular, ele não está tentando vender drogas, ele não está tentando conseguir ali um tipo de um benefício por trás das negociações. Esse camarada ganha a confiança total do carcereiro. É um pouco diferente, você precisa ler o texto direitinho, porque Potifar deu tudo na mão de José. O carcereiro diz que ele deu a supervisão dos presos, ou seja, eu não acredito que José do Egito tinha a chave da prisão para sair para fora, você entendeu? Mas ali dentro ele tinha o gerenciamento, trabalhava fora da cela. E claro, ele tinha essa fama de administrador, já que veio, que afinal de contas Potifar era o comandante da guarda do palácio, e aquela era a prisão do palácio, havia um conhecimento ali. Quando você chega no final do texto, quando ele está falando lá no último versículo 23, ele diz, repete: o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, ou seja, tudo que ele manufaturava, tudo que ele realizava, tudo que ele fabricava, tudo que ele produzia, o lado de Deus prosperava, fazia progredir, obtinha sucesso, era proveitoso, tinha bons resultados. E aí tem a história de Gênesis capítulo 40, que nós não vamos entrar, aonde o padeiro e o copeiro são presos, vêm ali, e eles têm um sonho, José interpreta o sonho, o padeiro morre, e o copeiro volta para trabalhar no palácio. Eu só quero tirar uma lição aqui, que é a lição da rede de contatos, porque você sabe que no futuro ele vai ser chamado ao palácio. Mas como é que isso aconteceu? Ele fez um contato com aquele copeiro, e ele deu o cartão de negócios dele, né? Como alguém que sabia fazer o que ele estava fazendo, que era interpretar sonhos. Por 2 anos, aquele cliente anterior não deu atenção a ele, mas 2 anos depois, quando teve o problema lá com o faraó, que ele teve o sonho e ninguém sabia interpretar, o rapaz puxou o cartãozinho e falou: tem um sujeito chamado José. Isso não acontece na nossa vida profissional e de negócios também? Você faz um contato hoje, você vai colher esse contato muito mais tarde em algum outro lugar. Então isso aconteceu.
Aí nós chegamos então com José com 30 anos. Dos 17 aos 30, ele teve duas experiências. Ele teve a experiência da escravidão para ser o mordomo, o administrador de Potifar e das fazendas de Potifar. Depois ele vai para a prisão, onde ele experimenta nesse segundo emprego um crescimento também. Mas com 30 anos ele é chamado para ir falar com o faraó. E vocês sabem, o faraó teve essa visão das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, que são 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. Ele interpretou aquele sonho e depois ele deu conselhos. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, versículos 33 a 36 e veja os conselhos. É impressionante a lucidez de José, esse escravo, dando conselhos para um faraó que estava acostumado a dirigir um país, está certo? O primeiro conselho que ele dá é assim, escolha um homem. Escolha um homem, escolha um líder, é um conselho de liderança. Escolha alguém que seja criterioso e sábio, duas características, duas qualidades desse líder. Segundo, ele dá um conselho de gestão, ele diz, olha, coloca administradores na terra, porque ele não podia centralizar o recolhimento de toda a abundância numa única capital. Ele tinha que fazer uma coisa descentralizada, e era isso que ele estava sugerindo, os administradores. Depois ele deu um conselho financeiro, ele diz, recolha 1/5, guarde 20%. A turma vai ter em abundância, guarde 20%. E por fim, um conselho de controladoria, ou seja, tenha tudo isso debaixo do poder de Faraó. Eu quero parar um minuto aqui para falar sobre esses 20%. Nós erramos muito, queridos, nós erramos muito em não seguir o conselho de José do Egito, que é, quando você tem um pouco de abundância, guarde para o tempo das vacas magras. É impressionante como nós brasileiros temos a mania de gastar tudo que a gente ganha e às vezes a burrice de entrar no cheque especial. Nós somos convencidos pela mídia, nosso coração está mal, nós gastamos o que não podemos, fazemos compras compulsivas e nós entramos naquilo que não podíamos entrar. Olha o plano deste homem. Se Deus de alguma forma melhorou a sua empresa, melhorou a sua profissão, você melhorou de coisa, ao invés de você incorporar o dinheiro que você está ganhando diretamente nos seus gastos, pense, você pode guardar alguma coisa. Por exemplo, nós cristãos, se o cara ganha um salário mínimo, é difícil ele guardar alguma coisa, certo, queridos? Mas vamos supor que tem aqui pessoas que ganham 10 mil reais. 10 mil reais, eu acho que dá para você guardar 2 mil. Dá para dá para guardar 1.000. É só você ter um estilo de vida mais simples. Você vai dar 1.000 para o Senhor, como parte da sua dedicação a Ele, 10%, você vai guardar 10%, vai guardar 20%, vai viver com 7 mil, vai viver com 6, vai viver uma vida mais simples, mas você vai guardar, sabe por quê? Porque quando chegar o tempo da vaca magra, você vai ter alguma coisa guardada. Isso é extremamente importante. O Brasil, para fazer uma aplicação direta aqui em 2016, os últimos 10 anos do Brasil foram de crescimento econômico, nós viemos ganhando mais dinheiro, nós melhoramos, nós nos acostumamos a ter uma vida melhor, e agora, queridos, nós estamos em crise, existem 9 milhões de pessoas desempregadas nesse país, a crise não vai passar depressa, estão programando aí 5, 6, 7 anos, até a gente conseguir sair lá na frente. Sabe quem é que vai ganhar dinheiro na crise? É o sujeito que, quando tinha aqui atrás um pouco mais de dinheiro, guardou. E hoje ele tem um depósito, ele tem um fundo para enfrentar a crise. Talvez você esteja hoje aqui e está pensando assim, puxa, eu não guardei nada. Eu estou à mercê da crise. Se você perdeu o emprego, você então não tem de onde tirar. Mas a verdade é que há tempo de você começar. Nós todos precisamos nos convencer de viver uma vida mais simples e guardar alguma coisa, foi o que José do Egito fez. E por causa disso, ele tem aplicação de princípios e obtenção de resultados. Os princípios de boa gestão com resultados excepcionais. Então o que ele fez?
Ele usou os princípios de liderança, de gerenciamento, de economia, de controladoria. E o que ele recebeu? Então depois vocês anotem aí, vão ler em Gênesis 47. No primeiro ano de fome, o pessoal precisava comprar mantimento, foram conversar com ele, e ele vendeu o mantimento. Mas está um detalhe: naquela época não existia dinheiro como hoje, o dinheiro papel. Existia a moeda, o metal, tá certo? É a moeda de ouro, de prata, de bronze. Então quando você dá a moeda, você fica sem dinheiro, não tem cartão de crédito. Naquele primeiro ano, ele recolheu todas as moedas do Egito para Faraó, e ele vendeu cereal para todo mundo. No segundo ano, veja a história lá, eles não tinham mais o dinheiro físico para comprar, então eles deram os seus animais, o gado, os cavalos, os jumentos, etc. No terceiro ano, ele comprou as terras, trocou comida pelas terras. E no quarto ano, ele comprou as pessoas que se tornaram escravos de Faraó. Faraó se tornou bilionário. Por causa de quê, queridos? Porque esse homem lúcido deu um conselho de guardar 20%. Quando você está bem, quando você está no tempo das vacas gordas. Qual é o resumo, então? O resumo é que este homem, na questão de negócios e profissão, ele teve 3 empregos. Seu primeiro emprego, como adolescente, ele chegou a ser o gestor geral de Potifar. Depois, na prisão, seu segundo emprego, chegou a ser o coordenador de processos internos dentro da prisão. E por fim, o seu terceiro emprego, aos 30 anos de idade, ele chegou a ser governador geral do Egito. Qual é o versículo que desponta nessa história? É a primeira coisa que nós lemos hoje. O Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então eu podia terminar minha palestra agora, e dizer para você o seguinte, que você precisa trazer Deus para a sua vida, trazer Deus para a sua profissão, trazer Deus para o seu negócio, fazer de Deus o seu sócio, para que você então tenha essa mão bondosa de Deus a seu favor, para que tudo que você faça, Deus possa fazer prosperar. Mas isso seria apenas metade da mensagem, porque a nossa relação com Deus é essencial, ela precisa acontecer. Mas existe o outro lado, que são uma série de fatores humanos, de José, do coração dele, das suas atividades, que nós precisamos considerar. Então eu vou trabalhar com vocês com 2 listas. A primeira lista é das vitórias internas, que é onde ele desenvolveu as suas virtudes cristãs. A primeira delas é fidelidade a Deus quando estava sem supervisão. Gente, esse era um menino de 17 anos. O que acontece com os meninos de 17, 18 anos que saem do interior e vêm aqui para a capital para fazer faculdade? Ele sai lá do interior onde ele tem a mãe, tem o pai, tem o tio, tem os parentes, tem a sociedade, uma cidade pequena, tem a pressão da igreja, a pressão dos próprios amigos, para ele andar do jeito certo. Ele aterriza na universidade, ele fala, ninguém está tomando conta de mim, eu estou livre. Aí ele se mete com imoralidade, se mete em drogas, se mete numa vida totalmente descabida. Por quê? José do Egito não fez isso. Ele foi um adolescente que com 17 anos manteve a fidelidade a Deus. Quando a mulher de Potifar deu uma cantada nele, a resposta dele foi assim, como que eu vou pecar contra o meu Deus? E ele cita o Deus Elohim, ele não cita nenhum Deus dos egípcios. Elohim é o Deus que aparece em Gênesis 1:1, que no princípio criou Elohim o céu e a terra. Esse menino, longe de pai, longe de irmãos, lutando às vezes com problema de raiva desses irmãos, com problema de amargura, ele manteve a fidelidade ao Senhor, quando não estava sob supervisão. Você vê como é que é uma virtude cristã? Ponto 2, ele era digno de total confiança. Como é que alguém é digno de total confiança? Gente, a confiança que o faraó, que Potifar, que o carcereiro deram para ele, é um negócio assim fora do comum.
Imagina, é um homem que só fala a verdade, um homem absolutamente honesto. Quando ele apresenta um relatório, ele é certo, ele não passa dinheiro por baixo da mesa, ele não faz uma desonestidade. Então ele tem absoluta confiança do seu patrão, e você pode deixar tudo na mão dele, não vai errar, vai fazer a coisa certa. Quando os irmãos dele, ele encontrou com os irmãos, tem lá um versículo no capítulo 45, versículo 8, que ele diz assim: Deus me trouxe aqui para que eu fosse pai de Faraó, senhor da sua casa e governador do Egito. Não é impressionante o que Deus deu para ele, por causa de ser um homem digno de confiança? Terceiro, a pureza, a fibra moral, padrões éticos elevados. Eu não estou falando só da questão da moralidade, porque é verdade, ele enfrentou, confrontou a mulher de Potifar e fugiu dela. Mas pensa em todas as outras possibilidades que ele podia ter de fazer coisas erradas. Na casa de Potifar, ele agora era um homem que negociava, é um homem que comprava e vendia, ele era o sujeito que recebia o material, ele podia pedir uma parte para ele podia pedir uma taxa de expedição, ele podia fazer a sua carteira particular de clientes, ele podia roubar, ele podia ter casos, com todas as escravas que ele quisesse, ele era o chefe de todas elas. Ele teve uma vida, queridos, que mostrava essa fibra, esse jeito certo de fazer as coisas. Tem gente que é malandro, tem crente que acha assim: não, aceitei Jesus, agora sou de Jesus, mas ele continua bandido, ele não entregou para Jesus, não, a coisa não aconteceu, ele só vem na igreja, ele está por aí. Uma vez um cara disse para mim assim, na porta da igreja: ô pastor, o senhor podia orar por mim, por favor, porque eu estou tentando ir para os Estados Unidos, e o cônsul que me entrevistou não está querendo me dar o visto. Eu falei: mas o que você vai fazer nos Estados Unidos? Você está querendo ir lá e depois ficar lá ilegalmente? Mas o cara é malandro, o cara quer fazer o negócio errado, ele quer ficar lá ilegalmente. O cônsul é treinado para descobrir isso aí, bateu o olho nele e disse assim: imagina, eu não vou dar isso de jeito nenhum. O que eu faço com esse membro de igreja? E agora ele está pedindo para eu fazer uma oração. Qual é a oração que eu vou fazer? Senhor, manda um raio em cima desse cara, mata esse tipo de membro, eu não estou precisando aqui, né? Eu não sei, você vê como é que é? O cara quer que Deus o prospere, que ele tenha chance na América, mas ele não tem fibra moral, não tem padrões éticos elevados. Complicado, né, querido? 4, resiliência nas adversidades. Esse moço, ao invés de ser um poço de murmuração contra as situações negativas de sua vida, ele dava a volta por cima. Eu penso quando o sujeito vai fazer um salto de vara, que ele pega aquela vara, ele corre, ele finca a vara lá, aquela vara dá aquela envergada, e ele salta lá por cima, na verdade, e a vara volta. Isso é que significa resiliência, é o material que ele enverga, mas ele consegue voltar para o lugar original. Nós, às vezes, envergamos com a vida, queridos, mas nós precisamos ter resiliência, a capacidade de voltar. O meu negócio não está indo bem, mas ele vai voltar. Eu tive uma dificuldade, mas vai voltar. Ao invés de só ficar envergado e quebrado e reclamando e murmurando, nós precisamos ter resiliência quando estamos enfrentando a adversidade. Peça a Deus isso. Você e eu, nos próximos 5 anos, precisamos desenvolver a habilidade, a capacidade de sermos resilientes e retornarmos, porque haverá muito sofrimento, dificuldade nesse Brasil. Ponto 5. Ele era um sujeito que foi curado na sua alma, ele resolveu os problemas emocionais que ele tinha do passado. Lembra assim, José do Egito não teve nenhum pastor que ajudou ele, nenhum mentor, nenhum psicólogo, nenhum amigo. Pensa em alguém sozinho.
E eu acho que ele tinha raiva dos irmãos dele. Aí tem um estudo maior que eu precisaria fazer, que eu não tenho tempo, que é os nomes dos filhos dele. Os nomes que ele deu para os filhos, eles têm um significado específico a respeito do seu passado, mostrando que ele superou esse passado, sozinho, na busca de Deus. Tanto é que os irmãos, quando vieram, ele os abraçou e chorou e os perdoou. Ele não deixou a amargura tomar conta da vida dele. Uma vez uma empresária chegou para mim e ela disse assim: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, mas o senhor sabe, né? Em homem não se pode confiar. Eu falei: puxa vida, que início de conversa é esse, né? Como assim? Se ela não confia em homem, veio conversar comigo por quê? Então, mas você tem que ter amor, né? A coisa é a seguinte: essa moça, essa senhora, ela teve um passado, uma experiência ruim, envolvia um homem. E ela guardou uma raiz de amargura muito grande, e ela cunhou essa frase: em homem não se pode confiar. Aquilo entrou na cabeça dela, faz parte do seu arcabouço emocional. Imagina as dificuldades que isso pode criar no campo profissional e de negócios, porque ela não se resolveu, mas ela tem que fechar com negócios com homens e mulheres, ela é uma empresária, mas aquele passado dela vai prejudicá-la. José conseguiu resolver. O fato de ele ter sido vendido, traído, colocado na prisão injustamente, ele resolveu isso aí. Ele foi curado na sua alma. Em sexto lugar, perspectiva da soberania de Deus. Quando os irmãos dele viram que ele estava lá, que ele era o Senhor do Egito, eles ficaram com medo. A resposta dele foi assim: não fique com medo. Deus me trouxe adiante de vós. Deus é que me enviou para cá. Queridos, vou dizer uma coisa: a nossa vida não é sempre positiva. Nós enfrentamos doença, nós enfrentamos problemas nos negócios, nós enfrentamos familiares com dificuldades, a coisa é alto e baixo, assim o tempo todo. Ninguém tem uma vida tranquila. Nós precisamos ver Deus na sua soberania, permitindo cada coisa em nossa vida, e nós precisamos responder a Deus, dizendo: Senhor, Tu tens o controle. Nós precisamos entender: foi Deus que me mandou aqui. Claro, nós vamos ter que ter opções, nós vamos estudar casos, nós vamos ver o que nós podemos fazer para nos auxiliar, mas tem até certas situações que não dá para resolver. Uma doença que dura 10, 20 anos, e aquilo que chegou na sua vida, e agora tem que enfrentar, carregar uma doença de um cônjuge, e aquilo não muda, aquilo vai durante anos. Então, você precisa ter aquela resiliência e aquela ideia, aquela fé de que Deus está em controle e permitiu. E apesar de toda essa lista de 6 coisas positivas, a 7ª é que ele teve humildade diante do seu próprio sucesso. O sucesso não subiu à sua cabeça. Quando ele foi chamado para ir lá no faraó, ele chegou e o faraó, veja o texto lá, o faraó disse para ele assim: me disseram que você consegue interpretar os sonhos, é verdade? E ele podia ter respondido assim: bom, faraó, é o seguinte, o meu portfólio de sonhos interpretados, eu tenho índice de 100% de acerto, o senhor pode contar comigo, estou pronto a prestar o serviço que o senhor precisa. E aí ele podia fazer essa autopromoção, né? O que ele fez? Ele disse: faraó, não está em mim. Porque, queridos, você e eu, nós crescemos profissionalmente, a gente se esforça, a gente adquire uma nova habilidade, a gente vai para a escola, a gente aprende coisas dentro do próprio exercício da profissão, a gente cresce, mas nós não podemos perder o entendimento que é graça, é Deus que me dá, não está em mim. É Deus que lhe dará uma resposta. Manter a humildade. Essas 7 vitórias, são 7 vitórias internas do coração, tem tudo a ver com a relação dele com Deus.
De novo, eu não posso parar a mensagem aqui, porque ela estaria incompleta. Eu preciso acrescentar mais alguns princípios, que são as suas vitórias externas no campo profissional. E aqui estão elas. Primeiro, ele era um trabalhador incansável. Se ele era próspero, queridos, Deus o fazia próspero, porque aquele primeiro verbo aparece na frase. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. Mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não pode ser vagabundo. Você não tem um parente mais ou menos vagabundo? Todo mundo tem um parente. Parente assim, perde emprego, não para em nenhum emprego, pede dinheiro emprestado para a família inteira. Aí quando a gente dá uma vez, dá duas vezes, aí a gente fala não, ele vai falar para a mãe. Ô mãe, acabou o amor nessa família. Os ricos aí não estão me emprestando, não é? Quer dizer, o cara é vagabundo, o cara não gosta de trabalhar, ele não para num serviço, esse cara precisa, o quê? Precisamos de uma surra, não sei. Nós precisamos ajudar, mas nós não queremos dar dinheiro para esse cara mais. Se você é vagabundo, queridos, não, você pode fazer a oração que você quiser. Porque Deus faz próspero aquele que faz alguma coisa, não o cara que não faz nada. Inclusive em Tessalonicenses diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. Jim Collins tem um livro chamado Vencedoras por Opção, onde ele analisa as empresas que duraram mais do que 100 anos. O nome do livro é Vencedoras por Opção, : Por que algumas empresas prosperam apesar de tudo? E aí ele fala das crises, etc. Como é que ela prospera? Ele nos dá 6 segredos. O número 1 é que os líderes dessas empresas, ao longo desses 100 anos, que foram mudando de líderes, eles eram homens que trabalhavam muito. Eram pessoas que estavam dignas de tirar sua dignidade do trabalho, não da vagabundice. Outro segredo é que elas faziam fundo de reserva. Fundo de reserva tem a ver, leia o livro, é simplesmente fantástico. Então, primeiro, o trabalho incansável. Número 2, uma atitude constante de aprendizagem. José do Egito era um cara que aprendia. Ele aprendeu a língua, aprendeu os costumes dos egípcios, ele aprendeu como que eles faziam negócios, ele aprendeu procedimentos, processos, ele pensou em opções de segurança, ele descobriu como é que os escravos roubavam e como é que ele ia impedir que o roubo acontecesse. Eu fico imaginando assim, o Potifar chegando no almoxerifado e dizendo assim: ô José, percebi que você modificou aqui o jeito que os alimentos são colocados na sala. O que é isso? Não, é que nós agora estamos usando o sistema PEPS. Como assim? PEPS, o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. Né? Ele falou assim: nossa, o homem até criou um nome para o negócio. José do Egito falou assim: não, a comida que entra primeiro, antes que ela estrague, tem que ser usada primeiro, para depois a outra que vem mais atrás. O cara é inteligente. O cara aprendia. Não teve chance de ir para a escola, não foi para a universidade, aprendeu sozinho. Vocês estão me entendendo, né? Eu sou a favor da universidade, sou a favor de você estudar. Só que tem gente que vai para a escola e ele, de propósito, não quer estudar. Você viu, sabe que teve esse grande homem do computador aí que morreu, como é que é o nome dele? Estou esquecendo. O Steve Jobs. O que ele falou? Ele falou assim: não fale mal dos nerds, porque eles vão te dar um emprego amanhã. Temos que estudar mais, e temos que querer aprender, e quando você não está na escola, você precisa aprender como? Você precisa aprender pela observação. Nós temos que ser aprendizes, está incluído na palavra discípulo. Discípulo é aprendiz. Isso nos leva ao próximo ponto: liderar a si mesmo, e depois é que ele foi liderar outros. Ou seja, ele pegou a si mesmo pelo colarinho, ele disse assim: eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que limpar esse celeiro, eu vou ter que limpar esse negócio aqui, eu vou fazer a tarefa mínima que está aqui embaixo, nessa pirâmide organizacional, mas em algum momento eu cresço.
E depois, quando ele chegou lá em cima e que ele tinha que liderar pessoas, ele já tinha feito os trabalhos de baixo. Qual é um grande problema que nós temos com filhos de empresários? O filho de empresário não quer fazer o trabalho de baixo, ele já quer entrar como gerente, ele não sabe nada, ele não tem nenhuma experiência. Quando eu fiz uma vez com aconselhamento com o pessoal aí, filhos de empresários, eu disse assim, manda o seu filho trabalhar em outra empresa, ele tem que começar de baixo para aprender as coisas. É impressionante como nós não queremos primeiro liderar a nós mesmos e nos levar para o trabalho, nós já queremos entrar mandando. Ponto 4, flexibilidade para se adaptar à cultura organizacional. Toda organização tem uma cultura. No caso de José, ele teve que trabalhar como escravo, teve que trabalhar como chefe, teve que trabalhar na prisão, teve que trabalhar para o faraó. Se você é dono da empresa, você é que cria a cultura organizacional. Se você é um funcionário, você tem que entender a cultura organizacional. Toda organização tem um jeito de fazer as coisas. Tem empresas que são altamente competitivas, elas põem um funcionário contra o outro. Tem empresas onde se mantém um tipo de medo de compartilhar. Não compartilhe, porque se ele aprender o segredo, você perde o seu emprego e ele é promovido. Agora, tem empresas que aprendem a trabalhar em equipe. O que você tem que fazer? Você tem que saber fazer a leitura. Em que ambiente você está se envolvendo? O que é que você vai aprender dessa cultura para se dar bem nessa cultura? Você veja, o próprio José do Egito, quando chamaram ele da prisão, o que ele fez? Ele diz que ele levantou, se barbeou, colocou uma roupa, tomou um banho, foi falar com o faraó. Imagina se ele fosse todo cheio disse assim, não, mas eu sou hebreu, eu quero falar hebraico, não quero falar egípcio. Não, eu não vou cortar barba, os hebreus usam barba. Não, cara, ele se adaptou, ele foi aprendendo os jeitos daquela nação, para ter sucesso naquela nação. Número 5. A busca de conhecimento técnico criterioso. O texto diz, ele disse para Faraó, procure um homem ajuizado e sábio. A palavra ajuizado é a habilidade de ser criterioso, desenvolver critérios. Queridos, uma empresa, qualquer organização, ela tem aqui em cima o nível do pensamento estratégico. Mais embaixo você tem o ambiente gerencial. Mais embaixo você tem o operacional. O sujeito que trabalha lá em cima, ele tem que ter uma habilidade. É a habilidade de criar os critérios. Os caras embaixo têm que obedecer os critérios, mas o cara em cima tem que criar os critérios. Então, por exemplo, nós vamos abrir uma nova filial. Quais são os indicadores que nós precisamos antes de abrir? Nós vamos comprar uma máquina, quais são as características da máquina antes de comprar? Nós queremos fazer um negócio, quais são alguns critérios que nós vamos usar antes? Nós temos que contratar um gerente, quais são as características e o perfil dele antes de contratá-lo? O sujeito que, quanto mais você sobe na organização, você tem que desenvolver a habilidade de ter critérios. Foi isso que ele disse para o faraó, e foi isso que o faraó disse de volta para ele, disse assim, onde encontraremos um homem como tu, criterioso e sábio? E por isso ele ganhou o emprego. Nós precisamos desenvolver a habilidade de, quanto mais você cresce, os critérios. Isso vai te dar uma oportunidade melhor no mundo profissional e no mundo dos negócios. Por exemplo, só um exemplo. Existe em todo o curso de recursos humanos, tem isso aí. Você aprende o chá. O chá, entendeu? O contrário do café, chá. C-H-A. O que é? Conhecimento, habilidades e atitude. Quando você faz uma entrevista de emprego, o cara que está te entrevistando, ele está procurando o chá. Ele está procurando quanto que você conhece, quais são as suas habilidades, e ele está procurando a sua atitude. Agora, é uma estatística isso. Quando a gente contrata alguém, a gente contrata baseado em conhecimento e habilidades. E geralmente, quando a gente manda embora alguém, é por causa da atitude. Sujeito com má atitude não dura os primeiros 90 dias de teste numa empresa. Porque se você está vindo para cá, mas você tem uma má atitude e vai contribuir para distribuir o seu veneno aqui entre nós, nas nossas equipes, eu preciso te mandar embora, você vai causar prejuízo para nós.
Então, chá, está vendo aí? É um critério, acabei de ensinar você. Você gruda isso na sua cabeça. Nós precisamos ser pessoas criteriosas e que aprendam a desenvolver critérios para as decisões que nós fazemos. Em sexto lugar, sabedoria, que é a outra palavra, criterioso e sábio. O que é sábio? Sábio é essa habilidade de aplicar um conhecimento teórico na prática, ou seja, os princípios de gestão, no caso, nos negócios. Uma pessoa técnica, hábil, prática, com discernimento, com habilidade de transformar uma ideia numa coisa que se faz. Eu fico pensando em José, como é que ele surgiu, como é que ele teve essa ideia dessas 4 palavras? Ele deu um princípio sobre liderança, um conselho sobre liderança, um conselho sobre gestão, um conselho de finanças e um conselho de controladoria. Onde que ele aprendeu isso? Como é que ele organizou a cabeça dele? Ele era um homem extremamente prático, ele está praticando esses 4 princípios desde o primeiro dia. Ele aprendeu a fazer isso. Aqui nós estamos arrumando isso aqui, está faltando controladoria porque estão roubando. Nós estamos fazendo tal coisa, está faltando líder, precisamos do líder. Tem o líder, mas não tem bons gerentes. Esse camarada na prática, ele viu isso. E ele então, da operação que ele fazia, aprendeu a ser sábio. Sábio é o cara que chega na prática. Nós temos uma história meio famosa lá em Campinas, a respeito de uma professora da Unicamp, que ensinou a sua vida toda na área de empreendedorismo. Então ela ensinou, e aí ela se aposentou. Quando ela se aposentou, resolveu abrir um negócio. E ela foi à falência em menos de 5 anos. Ou seja, ensinou empreendedorismo durante 30 anos. Mas quando chegou na hora da prática, ela não soube praticar empreendedorismo. Ela não era sábia. Os israelitas dizem que o sucesso de uma pessoa está fincado num tripé, chamado inteligência, conhecimento e sabedoria. Inteligência é o que você tem, eu tenho, todos nós temos, está na cabeça da gente, inteligência. Conhecimento é aquilo que você adquire, é o conteúdo, é o conhecimento, o estudo. E a sabedoria é a habilidade de praticar. Então, nós temos a pessoa que é inteligente, mas não estuda. E tem o sujeito que é inteligente, estuda, mas não sabe colocar na prática. Tá certo? São 2 problemas, são 2 erros possíveis. Então, nós precisamos ser pessoas que aprendem, já falei sobre isso lá atrás, nós temos que ser estudiosos, mas nós temos que chegar no ponto em que a minha teoria se transforma em prática, e isso vai garantir para mim um maior sucesso profissional e no campo dos negócios. Por fim, consistência na aplicação desses princípios, porque, gente, às vezes você sabe o princípio, aplica durante um tempo, depois para de aplicar, você não é consistente. Por exemplo, você sabe que tem que economizar e guardar dinheiro. Você faz um plano, vamos supor assim, eu vou economizar 5% por mês durante 30 anos. Você ficaria milionário se você conseguir só guardar 5% por mês durante 30 anos. Eu já fiz a matemática. Você começa o primeiro mês, começa o segundo, começa o terceiro e depois de 6 meses fala assim, sabe uma coisa, estou guardando esse dinheiro para quê? E você começa a gastar de novo. Você começou a fazer a prática, foi sábio durante 5 meses e depois você abandonou, não foi consistente na aplicação daquilo que você aprendeu. Como é que nós vamos ser bem-sucedidos? Qual é o nosso resumo? O grande versículo que nós temos é esse. O Senhor era com ele. O Senhor o ajudava. O Senhor estava a seu favor, derramava a sua misericórdia e graça. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse é o grande versículo. Junto com esse versículo, em que hoje à noite, queridos, você precisa talvez voltar em dedicação a Deus, talvez voltar em colocar Deus no seu negócio, colocar Deus na sua profissão, junto com essa busca de uma postura ética, de você ter que fazer uma caminhada com Deus mais profunda. Junto com isso tem o outro lado, que é a aplicação de todos esses princípios, que são princípios da sua profissionalidade, de ser profissional naquilo que você faz. Vamos recordar,
você ser um trabalhador incansável, ter uma atitude constante de aprendizagem, liderar a si mesmo antes de liderar os outros, ter uma flexibilidade para adaptação à cultura organizacional, ser um homem, uma mulher que desenvolve critérios, ser prático, saber ser sábio para fazer a prática e depois ser consistente na prática daquilo que você já aprendeu. São duas decisões, está vendo? São duas decisões. A grande decisão do coração, de eu estar certo com Deus. E a outra, a grande decisão de você colocar a sua vida numa aprendizagem constante de um profissionalismo que você precisa para crescer na profissão e nos negócios.